Quaresma é a época do ano que o pessoal aqui do interior tranca a porta 2 vezes antes de dormir de noite. Isso é porque, segundo os avós, é a época que você mais vê assombração na história. Eu já ouvi tantas histórias que eu vou contar aqui a pior de todas, que até hoje, quando eu lembro, eu fico com medo de sair durante a noite na Quaresma por causa dessa história. Eu tenho umas tias minhas que moram um pouco longe daqui da minha casa, e lá onde elas moram é bem mais esquisito do que aqui onde eu moro. E pra piorar, elas moram em frente ao cemitério ainda, mesmo assim de ladinho. Aí o que é que acontece? Um primo meu também mora lá perto das minhas tias, e ele me contou que certa vez ele saiu durante a noite para ir procurar o Wi-Fi em uma pracinha pública que tinha lá perto. Ele passava tanto tempo lá jogando Free Fire que ele esquecia da hora, e nesse dia ele só foi lembrar de voltar para casa perto da meia-noite. Quando ele voltou, ele passou por um terreno que tem ao lado desse cemitério, que é o terreno do parque de vaquejada daqui. E lá ficam cavalos, bois, essas coisas. Só que quando ele ia voltando, ele ouviu que os cavalos estavam meio, como é que eu posso dizer, assustados com alguma coisa. Os cavalos e as vacas que estavam lá estavam meio que, como é que fala, assustados, grunhindo, fazendo cavalo. Aí ele disse que olhou assim, subiu assim na cerca para saber o que é que tinha lá, assustando os cavalos, quando ele viu um cavalo preto lá no meio. Ele nunca tinha visto esse cavalo preto ainda, mas como sempre entra e sai cavalo lá, ele pensou, deve ter colocado aí água. E esse cavalo meio que estava assustando os outros, ele estava no meio, e os outros cavalos estavam com medo de se aproximar dele, meio que tentando sair de dentro do cercado que ele estava. Meu primo pegou e falou assim, tia quieta, cavalo velho doido, uma coisa assim, tia quieta, tá fazendo besteira, uma coisa assim, xingou o cavalo. Meu amigo mal sabe que foi a pior coisa que ele fez. Ele disse que quando virou as costas para ir embora, este cavalo começou a correr e simplesmente pulou a cerca do terreno lá, como se tivesse um filme assim, sabe? E começou a correr atrás dele. E esse cavalo, eu não sei se é rugia, coice, sei lá, de uma forma tão estranha, tão alta, que ele achava que todo mundo da rua estava ouvindo. Mas ele disse que ninguém abriu a porta, ninguém fez nada, então ele acha que ninguém ouviu. Mas esse cavalo fazia esse barulho aí tão alto que ele ficava desesperado. Enquanto ele corria, ele rezava, porque ele sabia que aquilo ali não era normal. Porque sabe como é pessoal do interior, qualquer barulhinho ele já sai de casa pra ver o que é. E ninguém saía, e ele corria, esse cavalo corria atrás dele, e ele corria rezando, crê em Deus Pai, meu Deus, ele rezou todas as rezas que já foi ensinado na vida dele. Foi só quando ele entrou em casa e fechou a porta de uma vez que ele respirou. E esse cavalo passou a noite toda correndo ao redor da casa dele, batia na porta dele, batia na janela, se tacava contra a parede. Ele não sabia o que estava acontecendo, e foi só no dia seguinte que ele foi ver. Por fora da casa dele estava tudo destruído, tinha tijolo no chão, tinha pedaço de pau, tinha tudo, mas nenhum sinal do cavalo. E o pai dele até perguntou aos donos lá se tinha algum cavalo preto, e eles falaram que nunca tinham colocado nenhum cavalo preto ali. Então a minha avó falou pra ele que em época de Quaresma muita gente se transforma em coisas ruins, e nem sempre é em lobisomem, pode ser qualquer outro animal. Inclusive me segue aqui pra não perder a outra história bizarra de Quaresma que eu tenho pra contar.